esse foi o primeiro artigo do livro, porque tem uma abordagem um pouco mais conceitual. Eu não chamaria, não arriscaria dizer que é teórica, porque é muita pretensão. Mas tem uma organização, tem uma lógica por trás. Quem escreveu esse artigo fui eu, junto com dois outros colegas, o Alberto Perazzo e o Nelson Raso. E nós somos membros, lá no IBGC, já há 4 anos, de um grupo que foi desenvolvido para discutir o tema governança e ética. Tem uns 4 anos já. E a primeira coisa que a gente fez foi como que a gente aborda o tema ética. Porque também o tema ético é um tema intangível e todo mundo se acha ético, então é uma coisa que fica... É uma conversa, você fala de moral, mas tem a ética, como é que você define moral, define ética, então... E a gente pelejou e o que a gente conseguiu sugerir para o Instituto é usar uma noção de identidade. Né? A gente usou essas três noções, identidade, integridade e conformidade. A identidade a gente tentou definir esse grupo, hoje tem 20 pessoas, tinha umas 15 na época, de uma maneira genérica, porque a gente tinha que preparar alguma coisa que não fosse específica para um tipo de empresa. O que seria um denominador comum para a gente lidar com esse tema? Então, identidade, a gente falou o que uma empresa é, o que aquela pessoa jurídica é. Você descobre como uma pessoa é, se você articular e identificar para que ela existe, né? Para que eu existo, para que eu estou no mundo, o que é importante para mim. É importante que a empresa saiba o que é importante para ela, se é privilegiar a rentabilidade, se é privilegiar relacionamentos, ou privilegiar os dois, como é que faz para balancear, ou outros valores. Como que ela bota em prática, em termos de critérios morais e éticos, normativos e que seja, como é que ela vai se comportar para atingir os objetivos dela, que a gente podemos chamar de princípios. E aí tem aqueles temas que a gente conhece todos aqui, propósito, missão, visão, mais ou menos nessa área. Então a gente falou, a empresa tem que identificar para que ela existe, o que é importante, como é que ela age, e a empresa articulando isso, ela consegue internamente conversar sobre isso e questionar as suas decisões. E as decisões que são tomadas levando em conta a identidade, a gente sugeriu de uma deliberação ética. Então, o ético aqui não entra no mérito se uma empresa é mais ética do que a outra. É em função do que é importante para ela. Uma coisa mais relativa. Né? Senão a gente vai ter que discutir qual valor é mais importante do que o outro. E a gente não deveria entrar nessa seara, porque cada um pode achar que os seus valores são mais importantes do que o do outro legitimamente. Então, a gente fez essa discussão e tivemos um timing interessante, porque o IBGC estava revisando o código das melhores práticas de governança, e em 2015 terminou lançando essa 5ª edição. E o Conselho, na época, fez uma recomendação genérica, ou explícita, não lembro exatamente o detalhe, mas que o tema responsabilidade e ética fosse um tema tratado. E a gente, nas discussões do código, esse tema foi introduzido, e se vocês acessarem o código, vocês vão ver que nas páginas iniciais se fala sobre deliberação ética, exatamente, que é importante refletir sobre isso. Então, esse tema entrou ali. Eu estou mais contando a história da nossa discussão nesse grupo. O ponto seguinte que a gente achou que devia discutir é o seguinte: como é que a gente consegue, como praticante, conselheiros, ou diretores, ou consultores, reguladores, como é que a gente consegue ver se a empresa está realmente fazendo o que ela está falando, né? A deliberação ética é uma deliberação que deveria ter um certo alinhamento do que ela falou e do que ela faz. E mais ou menos a gente estava desenvolvendo isso quando o pessoal do IBGC chamou a gente para... Perdão, apertei o treco errado. Para a gente participar do livro. E a gente estava nessa discussão e achamos uns textos interessantes, vocês podem ver nas referências, sobre integridade. Integridade como uma virtude, em inglês, eu não sei, em português, talvez alguém que saiba, uma virtude adjunta. Eu estou traduzindo direto é um texto do Michael Jensen, muito interessante.
Ele fala, ela é adjunta porque ela não entra no mérito daquela virtude, se é honestidade, se é combate à corrupção, o que é que ela chama? É o alinhamento entre discurso e prática. E o Michael Jensen, o outro autor, eles colocam isso como uma condição necessária para um desempenho superior. Uma empresa que é íntegra, ela é mais respeitada, ela gera muito mais confiança. E é um texto bastante interessante. Ele usa, a gente achou interessante usar essa noção, não de cumprir a palavra, mas de honrar a palavra, que é muito mais prático do que cumprir. Porque cumprir, às vezes, não dá. Você promete uma coisa e acontece muita coisa em volta, as circunstâncias mudam, e você não vai conseguir cumprir. Mas honrar você pode. Ou você cumpre, se você não cumpre, você avisa que não vai cumprir. O que você vai fazer? Quer dizer, você pode se respeitar e honrar a sua palavra para você ser uma entidade confiável, respeitável. Então, a gente, nessa mesma época, a gente estava desenvolvendo nesse grupo essa abordagem e terminou virando esse capítulo que nós escrevemos, né? Então, quando a gente fala integridade ali, cada um lê de um jeito, né? Integridade pode ser entendido como honestidade, etc. Nos documentos aqui no Brasil de combate à corrupção, integridade, programa de integridade é muito ligado a combate à corrupção. Tudo bem, mas o que a gente está falando aqui é mais esse alinhamento entre discurso e prática. E no mesmo ano de 2017, o IBGC lançou um outro documento, que é recomendável também, que é o Compliance à Luz da Governança Corporativa. Esses documentos do IBGC são feitos a muitas mãos, então ninguém consegue impor alguma coisa, porque tem um grupo de pessoas normalmente sêniores. E nesse documento, quando a gente discutiu, essa abordagem está lá também. Se vocês pegarem esse documento, vocês vão ver que essa abordagem de integridade, identidade, etc., está lá. E ficou interessante também, quando você fala de identidade e integridade, você vê o lugar da conformidade. Qual que é o papel do compliance nisso tudo? Então, compliance é você cumprir as normas externas que você tem que cumprir, as leis, regulamentos, e as normas internas que você coloca, as suas políticas, seu código de conduta, etc. Então, assim, compliance é muito importante, é uma função super importante. Em algumas empresas são departamentos, em outras não tem departamentos, são as pessoas fazendo essas atividades. Então, com isso, a gente, esse grupo trabalhou nesse tempo todo e, por coincidência, conseguimos, de alguma forma ou de outra, contribuir com documentos do IBGC. Eu gosto desse chavão aqui, que eu descobri duas fontes. Todo mundo é prático, quer dizer, o IBGC tem um público de praticantes muito grande, mas nada mais prático que você ter uma boa teoria por trás, que te ajuda a organizar. Então, o que eu vou mostrar aqui rapidamente é um quadro que está no livro. Identidade são critérios para julgar, decidir, que é a deliberação ética, tem a ver com a cultura organizacional e a atitude individual. Um ponto que a gente falou muito quando discutia compliance era estar em compliance ou ser compliance, que é bem diferente. Você só cumprir a regra ou você realmente ter a atitude de cumprir aquelas normas que você combinou, que você decidiu cumprir. Integridade tem essa questão de honrar a palavra. O Michael Jensen, que vários de vocês conhecem, é um estudioso da área de finanças, governança. Ele entende que é uma condição necessária, mas não é suficiente para o desempenho superior, desempenho econômico-financeiro. É aquela história de você falar e você faz, se você não faz, você explica, né? A conformidade é você cumprir as normas e regras internas e externas, e aí a gente cita, e o livro tem vários capítulos muito mais aprofundados, uma abordagem bastante genérica de ordem prática, como que poderia fazer numa empresa. Eu confesso que eu estou em alguns conselhos e eu tenho tentado usar isso em alguns conselhos. Tem sido bastante útil, porque quando você tem essa discussão de identidade, dá uma alinhada que facilita bastante decisões, né? Então, assim, para relembrar, importante em termos práticos é a empresa articular essa identidade, realmente procurar escrever isso, discutir, consultar, porque tem a ver com essa deliberação ética,
que não é ética no sentido de ética de acordo com os princípios, valores, propósitos de cada empresa. É importante você escrever, nem que seja uma página. Eu vou citar um caso recente, não sei se vocês viram a carta que o fundador da BlackRock fez, todos devem ter visto. Ele administra 6 trilhões de dólares, uma coisa assim, um absurdo, né? É a maior gestora do mundo. E ele fez uma carta que é a sense of purpose, um senso de propósito. E assim, quem é da área de sustentabilidade, etc., quando lê uma carta daquela, você simplesmente não acredita que foi aquele sujeito que escreveu. E num dos pontos lá da carta, ele fala de propósito, que é um conceito que a gente está sugerindo, que é super importante para você definir a sua identidade, mas ele fala para você articular a estratégia. Só estou dando esse exemplo de articular. Escreve em 2 páginas qual que é a estratégia da empresa. É um exercício poderoso demais você escrever, né? O outro é você buscar integridade, se você quiser mesmo, né? Que é o alinhamento entre discurso e prática. Se você não está praticando valores, aqueles valores que você diz, então, de repente, eles não são valores, né? Então, está na hora de você rever se você não tem que escrever uma outra coisa para você realmente fazer, está escrito aquilo que você realmente faz, né? Isso é muito importante em termos de governança, porque gera confiança, né? Você pode até não gostar daquela empresa, mas ela é uma empresa que é previsível, né? Você sabe que ela faz aquilo, é confiável. Conformidade é para ser usada, ela é um meio, não é um fim, né? Não é um fim, a empresa não tem como fim ser a empresa mais conforme que existe, mas é uma função importantíssima, até em termos práticos, né? Para você diminuir problemas legais, até é importante. E o ponto que o João Laudo falou, que é a questão de atitude e exemplo. O tom que vem do topo, a liderança tem um papel muito grande. A gente tem ouvido muito nas redes sociais que a culpa é do sistema, é o país inteiro que é ruim, não adianta culpar porque essa história que a gente ouve, mas como é que você sai de um círculo vicioso desse? É com as pessoas que estão em posição de decidir, tomar algumas decisões, decidirem de forma diferente. Então, quem está no topo das empresas, ou dos departamentos, ou o que seja, o órgão que esteja, liderar pelo exemplo é uma boa forma de você botar isso em prática e a gente melhorar. A gente acha que um outro denominador comum do livro que a gente colocou era como que isso aí pode melhorar o ambiente empresarial brasileiro, não era isso? A gente tinha um ponto que era... Então a gente acha que buscando esse tipo de atitude a gente pode, devagar, mas pode mudar o ambiente empresarial brasileiro, melhorando a qualidade.